TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. E hoje conosco aqui o nosso querido Gustavo Colombo, ele que é também produtor e também formado em cinema pela PUC Rio de Janeiro, né? Gustavo, prazer muito grande sua presença aqui, viu? Sua mensagem aí de comunicador que é para nossa telespectadora e telespectador. Bom dia, boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui na TVC Rio, falando com vocês sobre audiovisual, cinema e política pública de audiovisual. Me diz uma coisa, Gustavo, é teimosia tentar fazer assim, cinema, nós que estamos hoje passando por uma recessão, né, muito grande, e como vocês conseguem vencer a crise e produzir? É difícil realmente, né? Fazer cinema, ao contrário do que muitas pessoas repetem, o pessoal de artista é tudo vagabundo que se sustenta com a Lei Rouanet, é uma coisa que é repetida em geral, mas é que as pessoas não sabem a dificuldade que é produzir audiovisual, o trabalho que é fazer isso e o quão complicado é você manter uma estabilidade de uma produtora audiovisual ou de uma carreira audiovisual no Brasil. É realmente muito difícil, Soriano, mas eu acho que houve uma série de acertos nos últimos anos que eu espero que não estejam sendo interrompidas nessa mudança que teve agora de governo, que atrapalhou, mas assim, nos últimos anos deu uma força muito grande, principalmente no fim do governo Lula, início do Dilma, quando impulsionou o Fundo Setorial do Audiovisual, que realmente deu um volume de recursos para a produção e que, inclusive, democratizou muito o acesso. Antes você tinha um modelo que era baseado todo na lei do audiovisual, que é uma lei específica, que foi muito boa e que é muito usada ainda por cima, mas que ela ainda era restrita para grandes produtoras e tal. Com o Fundo Setorial do Audiovisual, um recurso que é do próprio setor, cada filme que você faz, cada propaganda que você faz, cada canal de TV que usa audiovisual paga uma taxa. Eles, junto com as empresas de telecomunicação, todas as grandes empresas de telecom, dão esse valor para um fundo, e esse fundo rende cerca de 1 bilhão por ano. Boa parte é contingenciada e um pouco menos da metade é usado anualmente no audiovisual. E isso causou uma verdadeira revolução no audiovisual brasileiro. Assim, você vê que pequenas produtoras estão começando a ficar médias, grandes produzindo coisas para... essa lei também permitiu a criação de cotas na TV a cabo. Isso também criou uma revolução, porque os canais começaram a ter demanda de produção independente. O que é produção independente? Que não é diretamente feito pelo canal. Eles precisam contratar uma produtora independente para fornecer conteúdo. Isso, casado com o fundo setorial, permitiu um financiamento constante e uma demanda constante, ou seja, que impulsionou pequenas produtoras. E o seguinte, boa parte dos recursos do fundo, eles têm cotas regionais para incentivar produtores do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, Espírito Santo, Minas. Hoje você vai em Minas Gerais e tem uma feira do tamanho da Max, que é uma feira gigante, que impulsiona todo um setor ali. E hoje em dia essas cotas na TV paga, foi muito criticado na época, grupos foram contra e tal, falando que a produção brasileira não consegue cobrir a cota. Hoje, a cota é X, a gente tem conteúdo X mais 2 na TV, ou seja, o brasileiro gostou de assistir conteúdo nacional e a gente ultrapassa esse limite, principalmente nas animações e no conteúdo infantil, que antes praticamente inexistia no Brasil. Se você pensar em animação, existia animação de curta, uma produção ou outra, mas em produção em larga escala, de série, agora nós criamos marcas de animação que viajam o mundo e que produzem conteúdo e que trazem receita de volta, não para o fundo, não só para o fundo, mas para o país. Você vê que hoje a economia criativa impulsiona o PIB nacional, é uma das poucas indústrias que continua crescendo, mas ainda há um enorme preconceito da sociedade e dos próprios definidores de política pública, porque acham que economia criativa é como se fosse a cereja do bolo do desenvolvimento de um país. Como se fosse, a gente vai produzir isso e vai dar o que sobrar para a cultura ou para o audiovisual. Sendo que
o setor do audiovisual já emprega mais gente do que a indústria farmacêutica, já tem... além disso, são empregos que são mais sustentáveis, porque você cria formação de mão de obra que você tem... que com o aumento da automatização ou mudanças gerenciais, essa mão de obra que é qualificada continua sendo empregada. É diferente de outros tipos de isenção, que às vezes você dá isenção, boa parte do que era isenção vai para o lucro do patrão e não vai para a mão de obra, e você normalmente acaba a isenção, você demite todo mundo, porque aquelas pessoas, aquele emprego acabou sendo substituído por alguma máquina e tudo mais. No caso da economia criativa, você cria empregos que vão se sustentar numa economia cada vez mais automatizada e robotizada, ou seja, você cria um norte de desenvolvimento que eu acho que devia ser o norte do país e principalmente do estado do Rio de Janeiro. Já que a gente está falando da TVC Rio, eu acho que o Rio, por ficar muito focado em outro tipo de uma política, de uma única commodity, acabou perdendo um ativo que ele tem, que é a própria criatividade. Ô, Gustavo, independente em que pese esses aspectos que você citou aí, eu queria que você falasse também a tecnologia. Por exemplo, eu, enquanto economista, eu observo que uma coisa que deflaciona ao longo do tempo são os eletrônicos. Não é? Você tem um celular que logo, logo ele vai caindo de preço, não é só porque tirou da loja o efeito de deslumbramento, que a gente chama em economia. Então, ou seja, antigamente eram aquelas câmaras pesadíssimas que requeria também mais, até para deslocar, né, mais esforço. E também a nitidez está cada vez melhor, né? A parte de áudio também. Isso também tem contribuído. E as redes sociais também que estão sendo criadas, né? Para auxiliar aí a produção. De modo geral, vou dizer que sim, tecnicamente, especificamente, eu não vou ser tão preciso porque eu posso pagar o mico aqui falando alguma besteira específica de técnica de foto ou de áudio, porque não é a minha especialidade. Mas, no geral, sim. As câmeras ficaram mais leves, mais baratas, a forma de transferir arquivo. Antes, quando você fazia um filme ou até uma série, você fazia, para você ter uma qualidade de cinema, você precisava da película mesmo, carregar de um lugar para o outro, você tinha o custo de carregar, de transportar. Hoje não, você manda online o mesmo arquivo que você filmou para tantas salas de cinema. O que politicamente pode ser complicado porque as majors, os grandes estúdios americanos fazem a mesma coisa e às vezes aumenta a competitividade, a força deles é muito maior às vezes para chegar na sala de cinema. Você perde, no caso da indústria de cinema, o boca a boca, né? Ele fica mais rápido a troca de um filme para o outro. Mas no geral ele barateia sim. E acho que isso talvez seja uma falha do audiovisual brasileiro, você falou no final das redes sociais. É uma força muito grande que existe nas redes sociais, mas eu acho que é pouco utilizado ainda pela indústria audiovisual. Ela pensa pouco nisso, na forma de promover suas obras ou de se comunicar diretamente com o seu público. Às vezes eu acho que é um erro das produtoras, elas pensam no canal de TV, na distribuidora, no patrocinador e pensam um público meio difuso, assim. Como alguns canais de YouTube têm mostrado, eles conseguem se comunicar diretamente com o público e transformar isso num ativo da própria empresa para poder negociar com uma distribuidora, com um canal de TV. Eu acho que é uma revolução, tecnicamente, assim, está barateando muito. Claro, ainda tem muitos custos. Quando você faz um set de filmagem, a quantidade de luz que você põe no lugar e tal, você vai ter um bando de gente trabalhando e tudo mais. Então isso é um custo que ainda não diminuiu e vai ser difícil diminuir nos próximos anos, mas no geral diminuiu muito, inclusive na animação também. Na animação, tipo, os recursos foram muito barateados. Eu fico pensando assim, a gente, com tudo isso que nós temos hoje, a gente tem que render homenagem a Charles Chaplin, né? Aquele cinema preto e branco com animação, depois é colocada a música que melhor sincronizasse com os movimentos. Como aquele pessoal trabalhava mais e com muito talento, né? Continua sendo assim incansável a gente reassistir Charles Chaplin. Sim, é fantástico. Os fundamentos da linguagem, várias. Também unindo humor com crítica social, ele conseguia fazer isso de um jeito fantástico. E revendo os filmes, assim, dá pra gente continuar se divertindo e
e tendo uma visão também crítica da época, da sociedade e da sociedade atual. Assim, isso é fantástico. E você falou de barateamento, tecnologia, do esforço. Você olha alguns filmes dessa época, você vê alguns os efeitos especiais daquela época, são coisas extraordinárias, como eram montados e planejados. Assim, a cena em que estava na frente, pegando a película e montando com a cena de trás. Tem alguns exemplos na internet que são fantásticos, extraordinários. De repente vocês podem até passar aqui depois, que a gente vê qual a dificuldade. Sim, os seus conteúdos, fala um pouquinho do que você já tem assim acumulado, o que está em andamento, até para... Eu conversava ainda há pouco com o Maurício, o meu irmão Marcos Figueiredo, que é quem está nos aqui produzindo também, ele tem um programa aqui, Circuito Carioca, e ele tem nos ensinado muito também, porque ele frequenta aí os ambientes sociais, todos do Rio de Janeiro, todos os eventos culturais, de carnaval, de forró, e é só site. Uhum. E isso é muito importante, porque a gente precisa ter essa integração. A TV só será comunitária se ela também ir a todos. Quer dizer, nós não podemos ser somente aquela sala de visita bem composta da alta burguesia. O que é o povo? O povo é também ali a feira nordestina. Uhum. O povo é também a feira Sim. livre, é a roda de capoeira. Né? Então, isso é fundamental. Então, fale um pouquinho da sua produção já aqui elaborada, o que está em vias e, finalmente, eu queria que você depois, para fechar, falasse um pouquinho que esperança você pode dar a quem hoje quiser fazer cinema. A gente tem basicamente 2 braços. O nome da nossa produtora chama-se Cinema Petisco. E é uma produtora que produz conteúdo. A gente desenvolve roteiro para outras empresas e produz... Você, inclusive, é roteirista. Eu sou roteirista. Sobretudo. Sou roteirista, já escrevi roteiro para algumas séries. O Detetives do Prédio Azul, que é uma série infantil que passa no Globo, eu escrevo. Além de outros projetos, eu escrevi até a 10ª temporada. Então eu escrevi já alguns projetos para outros. Escrevi um longo agora para uma outra produtora, mas a gente desenvolve conteúdo próprio também. A gente tem os conteúdos nossos e tem um braço sociocultural, que é o cinema, que é a Cidadela, que principalmente o meu sócio que toca, que é o Frederico Cardoso, e que faz formação de mão de obra audiovisual com jovens da Maré ou da Cidade de Deus. Todo ano eles renovam essa produção e no final eles produzem alguns filmes que a gente está tentando circular por aí, mas esse é um projeto com uma vertente mais sociocultural. A Cinema Petisco mesmo, que é o outro braço mais comercial, ela tem um foco em produção de conteúdo de gênero e cultura pop. O que a gente está tentando fazer? Criar conteúdos de produção, seja de ficção científica, faroeste, terror, fantasia, gêneros que não são muito comuns no Brasil, com uma linguagem popular, acessível, com crítica, com autoria, sem abrir mão de um pensamento crítico, mas dialogando com elementos de cultura pop que eu acho que eu vejo hoje em dia que são que os norte-americanos inundam a gente com esse tipo de conteúdo, que muitos são bons, claro, assim, tal, mas a gente reage um pouco construindo a nossa própria identidade. Acho que até a gente tem um pouco de gênero policial, a gente conseguiu fazer um tipo de comédia, a gente faz, existem outros tipos ainda que a gente pode ampliar e criar uma linguagem própria de como é que seria uma ficção científica num país subdesenvolvido. Eu tenho a primeira premissa que o cyberpunk é o Brasil de hoje. A gente vai ver um Blade Runner do futuro, é o presente de hoje. Então a gente está... Como é que seria o terror? O terror também está começando a existir no Brasil, então a gente está começando também a pensar alguns projetos nesse sentido e a gente tem desenvolvido conteúdos de gênero ou flertando com esse tipo de conteúdo hoje em dia. Então esse é um dos nossos... esse é um dos nossos braços, assim. E conteúdos também não só totalmente ligados a gênero, mas misturando as artes também. Como você falou, tem que falar com a Feira de São Cristóvão, tem que ir roda de capoeira, todas essas vertentes e tal. Você falou até de bloco de carnaval, por acaso até tem um bloco chamado Quero Exibir Meu Longa.
A gente está fazendo uma série, vai passar ano que vem, no início do ano que vem, no canal Prime Box. É um canal do Sul. Inclusive, é uma série com 10 episódios baseados no álbum do Aldir Blanc Tapajós. A gente pega 20 músicas do álbum, transforma em 10 episódios, junta 2 músicas e faz uma série ficcional com 10 histórias diferentes. Claro, um personagem de um aparece no do outro, um local de um evento de um afeta outro, mas são histórias independentes. E a ideia é que cada temporada a gente pegue um álbum de um artista e transforme num produto audiovisual, numa série, e, se possível, exporte esse formato, vendo para outros lugares, difundindo também a música brasileira e criando conteúdo audiovisual novo a partir desse próprio conteúdo. Essa série vai ao ar provavelmente no ano que vem no canal Prime Box. Quem está hoje tentando um vestibular, não é mais como na minha época, que perspectiva você acha que daria aqui para eu acho que tem, futuro aluno? Eu acho que tem uma boa perspectiva. Eu acho que esse ano vai definir muitas coisas. Então, um ano meio confuso, atribulado por causa da questão eleitoral e política. Então, isso pode afetar realmente e cortar toda uma política pública que vem sendo desenhada desde meados dos anos 90 e impulsionada nos anos 2000, 2010 e tal. Mas, em geral, é um setor promissor. E eu acho que a gente sai, eu acho que você que está em casa vendo, assim, eu acho que a gente sai, normalmente você vai pensar assim, pô, eu não tenho, como é que eu vou fazer alguma coisa assim? Eu tô aqui, eu moro longe de um lugar que produz e tal. Eu acho que a gente saiu, graças a uma vertente de política pública, de uma cultura da escassez. É impossível fazer isso, só se eu chegar, tiver um contato com não sei o quê. Eu acho que tem que acreditar, tem que correr atrás, estudar bastante, ver muito filme, ver muito... Às vezes, vendo canal de YouTube que fala sobre linguagem cinematográfica, às vezes você aprende tanto quanto uma faculdade de cinema. Às vezes você aprende muito vendo isso, vendo palestra, vendo vídeo, ouvindo as pessoas e colando nas pessoas, porque cinema, apesar de tudo, tem isso também, de você ter um grupo e você se juntar e fazendo e insistindo até que dá certo. Então isso é muito importante também, se agrupar, achar o seu grupo de pessoas e ir conversando, dialogando, antenado, porque sempre surge uma brecha, e nessa brecha é que as pessoas que estão insistindo entram. E acreditar que pode fazer. Eu não posso, eu não tenho chance, eu não tenho isso, eu não conheço ninguém, não sei o que. Eu acho que a gente, de novo, graças a uma série de políticas públicas exitosas, democratizou o acesso ao audiovisual e a produção audiovisual. Eu acho que hoje tem chance, sim, e de fazer o que você imagina, não o que você acha que alguém gostaria gostaria de ver no audiovisual, que a crítica gostaria de que um cara, que isso, ou que esteja na moda de ser produzido, ou porque vai dar dinheiro, ou porque vai ganhar prêmio de crítica. Tem que acreditar no que você gosta e acreditar que vai dar certo, por mais que pareça impossível fazer isso no Brasil. Eu acho que essa é a mensagem assim, que eu tenho para dar. Maravilha. E salve a música popular e o cinema brasileiro. Juntos, melhor ainda, né? Maravilha. Obrigado, Gustavo, viu? Obrigado a você. E a você também agradecemos pela sua atenção. TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br.